Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Meu nome é Grace Eubank, estou como diretora, secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. É com grande satisfação, né, que iniciamos aí esse evento, essa live, com muitas informações importantes, né, principalmente para os alunos, né, informações como como fazer inscrição, os serviços, é muito importante, né, para quem está começando aí a profissão, né, muitas informações importantes para que realmente vocês deem aí os primeiros passos, né, para fazerem a ativação aí do CRF de vocês, para fazer inscrição. Gostaria de agradecer ao CRF Paraná, principalmente a Flávia, né, a nossa gerente de cadastro aí pela disponibilidade, né, e em nome do nosso presidente, Márcio Antoniassi, que nós tenhamos aí umas ótimas horas, né, de muita informação. E quero deixar, em nome de toda a diretoria, o CRF sempre de portas abertas, né? O Conselho Regional de Farmácia de todos nós farmacêuticos, é a casa do farmacêutico. E fiquem sempre à vontade e contem sempre com essa diretoria. Muito obrigada. Flávia, a palavra é sua. Obrigada, doutora Greisel. Bom dia a todos. É um prazer, eu que agradeço a diretoria pela oportunidade, né, de estar passando essas informações. Que o objetivo, né, maior é auxiliar os acadêmicos, né, que em breve serão profissionais inscritos, lógico, né, passar bastante informação sobre o CRF, sobre os procedimentos, sobretudo, né? Eu não vou ficar falando legislação, nem muito assim sobre a estrutura do conselho, né? Depois de inscritos, vocês vão ser convocados para uma reunião que é de juramento, né, profissional, na qual os profissionais precisam participar para receber os documentos profissionais. Daí a gente contempla um pouco mais desses assuntos, mas o objetivo agora é falar mais sobre o procedimento de inscrição e os serviços que vocês vão ter a partir de inscritos no nosso portal, né, na nossa ferramenta, que é o CRF-PR em casa, tá? Bom, a doutora Grace me apresentou, né, mas eu me apresento, eu sou farmacêutica também, meu nome é Flávia, eu sou gerente de cadastro de pessoa física, né, já trabalho no conselho há 17 anos, né, antigamente eu era gerente de cadastro tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, então eu cuidava tanto dos profissionais quanto dos estabelecimentos, mas o conselho foi crescendo, né, de tal maneira que a gente acabou dividindo o departamento e agora eu estou só com a parte de pessoa física, né, a Gabriele é a gerente de pessoa jurídica, tá? Então, todos os assuntos relacionados aos farmacêuticos eu acabo, né, respondendo, né, tratando, e já de antemão me coloco à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. Né? Eu vou colocar uma apresentação para facilitar vocês visualizarem o que eu vou falar. Só um instantinho. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu acredito que vocês estejam vendo a minha apresentação agora, certo? Opa, aqui. Então, como eu falei, hoje o foco acaba sendo mais a parte da inscrição e de serviço, né? Para quem já acessou o nosso site, ali no menu lateral, né, tem uma parte que é justamente desses serviços, onde vocês vão encontrar o pré-cadastro profissional, pessoa física, pessoa jurídica, carta de serviços e agendamento presencial, né? O pré-cadastro profissional, eu vou falar mais detalhadamente, né, daqui a pouquinho, né? Pessoa física e pessoa jurídica são orientações, né, a lista dos procedimentos, tanto relacionados ao farmacêutico quanto aos estabelecimentos,
que precisam ter registro, né, porque precisam ter farmacêutico para funcionar. Então, essa lista dos procedimentos vai estar ali na parte de pessoa física e de pessoa jurídica, com as orientações, né, de como realizar esses procedimentos, né, documentos necessários e o procedimento em si. Na carta de serviços, tem uma maior explicação, base legal de todos esses tipos de processos e o prazo que o Conselho tem para executar esses serviços para vocês. Isso está previsto nessa carta de serviços. E o agendamento presencial, como o próprio nome diz, é um ícone para vocês agendarem um atendimento, né? Com a pandemia, o Conselho mudou completamente a forma de trabalhar. Então, antigamente, quase 100%, né, dos procedimentos eles eram realizados de forma presencial, e a pandemia acabou acelerando essa evolução, né, para a virtualização das demandas. Então, hoje a gente ainda tem pouquíssimos, mas alguns procedimentos cuja presença é necessária, né? Dentre eles é a inscrição definitiva, porque a gente precisa carimbar o diploma original de vocês. Então, nesse caso, cujo procedimento precisa da presença, né, do profissional, a gente faz mediante agendamento, para não ter acúmulo, né, de profissionais, né, nas recepções, tanto aqui da sede quanto das seccionais. Eu entrando ali no pré-cadastro profissional, que é a primeira etapa de qualquer inscrição, ele vai aparecer uma tela mais ou menos assim, tá? Então, primeiro, quem pode se inscrever no conselho, né? Aquele profissional que concluiu o curso de farmácia, esse curso tem que ser reconhecido pelo médico, né? E que já colou o grau, porque é só na colação de grau que o acadêmico recebe a outorga do grau que lhe torna farmacêutico, né? Então, todo ano a gente tem essas demandas, eu terminei meu curso agora em dezembro, a minha colação está prevista só para março, eu preciso trabalhar. Infelizmente, não tem como se inscrever antes da colação de grau, tá? Existe a alternativa de estar negociando, muitas vezes com a instituição, uma colação antecipada, mas perante o Conselho, não é nem o Conselho de Farmácia do Paraná que não autoriza esse procedimento. É que legalmente não pode ser feito mesmo. Então, muitas vezes, a gente pode não dar a resposta que vocês querem ouvir, não porque a gente não queira ajudar, né? Mas porque tudo que o Conselho faz tem um embasamento legal por trás, né? Um exemplo disso é a questão da inscrição e da obrigatoriedade da colação do grau para poder estar realizando esse procedimento. Então, voltando aqui no pré-cadastro profissional, qualquer tipo de inscrição vai ter que ser realizada por esse caminho no site, esse link de pré-cadastro profissional. Aparece uma tabela descrevendo os tipos de inscrição, né, e para cada tipo de inscrição, qual que é o procedimento, quais são os documentos que precisam ser apresentados, e existe um modelo de requerimento específico. Tá? Os tipos mais comuns, que é o que eu vou acabar tratando aqui com vocês. Inscrição provisória, que é daquele profissional que concluiu o curso, colou grau, mas ainda não está de posse do diploma, né? Então, ele faz uma inscrição mediante uma certidão de conclusão de curso, né? Que o diploma ainda está em fase de registro ou emissão. Então, nesse caso, né, existe o requerimento, vai ter que anexar essa certidão com essas informações de conclusão de curso, colação de grau, que o diploma está em fase de registro, além dos dados do reconhecimento do curso. Além da certidão, o histórico da graduação e os documentos pessoais, né?
Documentos pessoais, RG, CPF, títulos de eleitor e, se for homem, certificado de reservista. Tá? Esse procedimento de inscrição provisória, ele é 100% virtual. Então, inicia com esse pré-cadastro profissional, depois eu vou mostrar a tela do pré-cadastro para vocês, né? Vocês, nesse formulário, anexam esses documentos, mais o requerimento preenchido e assinado, e daí encaminhar, né, essa solicitação ali pelo site, aguarda, um atendente nosso vai conferir a documentação, finalizar os lançamentos no nosso sistema para responder vocês por e-mail, tá? A gente sempre orienta que vocês verifiquem, né, sempre essa devolutiva por e-mail, inclusive lixo eletrônico, né, que às vezes acaba caindo no nosso e-mail em spam, para conseguir dar continuidade e concluir o procedimento, tá? Eu já vou mostrar o formulário e o pré-cadastro em si. Tá? E a gente tem quem vai fazer a inscrição definitiva. Tá? No caso de inscrição definitiva, a gente tem duas opções. A primeira inscrição, aquele profissional que se forma e já recebe o diploma, ou eventualmente não se inscreveu antes porque não ia atuar na profissão, agora já tem o diploma, mas nunca se inscreveu em conselho nenhum. Tá? Nesse caso, é ali a definitiva primeira inscrição, né? Ali embaixo é definitiva não primeira inscrição. Quando o profissional tem o diploma, já se inscreveu, tanto, não aqui no CRF Paraná, muitas vezes em outro estado, né? Já registrou esse diploma em outro estado, baixou a inscrição e agora vai se inscrever aqui com a gente, né? Quando eu comentei do agendamento do atendimento, eu falei dessa questão da obrigatoriedade do atendimento presencial para determinados procedimentos. E, na verdade, vai ser para a inscrição definitiva, primeira inscrição, porque a gente precisa registrar no diploma do farmacêutico qual que é o CRF de origem dele. Então, qual que é o primeiro CRF, né, que cadastrou aquele diploma, que registrou aquele profissional. Então, a gente carimba esse diploma. Muitos diplomas agora são digitais, né? Então, como a gente ainda não teve uma normatização do Conselho Federal de Farmácia de como proceder o registro desses diplomas digitais, a gente ainda está fazendo como fazia antigamente, né? No caso, carimbando uma impressão desse diploma, tá? Então, precisa, nesse caso da inscrição definitiva, a primeira inscrição, ela vai ser em duas etapas. A primeira virtual, preenchimento desse formulário de pré-cadastro no site, no qual vocês vão mandar o requerimento de inscrição preenchido e assinado, o diploma da instituição, né, frente e verso, histórico e documentos pessoais, né, os mesmos da provisória. Da mesma forma, isso vai para um colaborador nosso conferir, lançar e vai dar o retorno para vocês. Tá? Nesse caso, esse retorno, né, ele já possibilita, né, ou até mesmo antes desse retorno, o profissional ele já pode agendar o atendimento presencial. Né, nesse atendimento presencial, daí sim, ele vai agendar para levar os documentos originais, sobretudo, né, o diploma, e fotos para confecção dos documentos. Tá? Esse procedimento de inscrição definitiva, ele vai se encerrar no atendimento presencial. Então, é no atendimento presencial que o profissional vai sair com o protocolo dele, com o número de inscrição. No caso da inscrição definitiva, que não seja a primeira inscrição, ou então esse diploma, o verso dele já vai estar carimbado por outro CRF, né, e é por ali que a gente vai saber que, na verdade, não é a primeira inscrição, porque obrigatoriamente ele vai ter esse registro do conselho.
vai ser 100% virtual daí o procedimento, tá? Vai mandar o requerimento, tem formulário de pré-cadastro profissional, o diploma frente e verso, histórico e documentos pessoais. Mas aí, a gente analisando os documentos, a gente já vai confirmar que não precisa dessa etapa presencial, tá? Só quando for a primeira inscrição mesmo. Eu imagino que quase 100% de vocês vai fazer uma inscrição provisória, né? Porque é muito difícil que as instituições já emitam o diploma, né, logo após a colação de grau. Então, normalmente tem o procedimento de inscrição provisória e, né, e depois muda para a definitiva. Aqui daí é um outro procedimento. Esse aqui é o modelo do requerimento de inscrição provisória, tá? Deixa eu voltar lá. Quando vocês clicam aqui nesse verdinho, né, requerimento, clique aqui, no caso da provisória, ele vai abrir aquele formulário. Se for inscrição definitiva, vai ser um requerimento bem semelhante a esse aqui, tá? Vai preencher ali o nome, né, endereço, muito importante, e-mail, celular, tá? Que vai ser a maneira da gente entrar em contato com vocês, né, sobretudo nesse caso, né, de uma pré-inscrição, a gente vai responder por e-mail, né, a devolutiva com os próximos passos. Então, é muito importante que esse e-mail seja preenchido bem de forma correta. Tá? Nessa solicitação de inscrição provisória, então vai colocar ali os dados, né, que estão sendo solicitados. Qual é a instituição, de qual cidade, a data da colação de grau. Ali, se não mantém inscrição provisória ou definitiva em outro conselho, se já manteve, solicitou cancelamento, baixa ou transferência, ou se ainda mantém. Tá? Precisa informar o tipo sanguíneo, tá? Então a gente não vai pedir documento de aptidão sanguínea, mas vai precisar informar, né? Antigamente essa informação saía no documento profissional do farmacêutico, agora não sai mais, mas como todos os nossos dados, eles são encaminhados para o Conselho Federal de Farmácia, existem campos do nosso sistema que são obrigatórios para o CFF entender como, né, vocês como profissionais cadastrados. Dentre essas informações, tem a necessidade do tipo sanguíneo, tá? Então, vocês vão precisar saber informar. Logo ali embaixo tem o cadastramento da biometria, né? Ou seja, a gente vai precisar da digital de vocês, do polegar direito, ali no quadradinho mais do canto direito, uma foto 3x4 colorida, padrão de documento, né? Recente, de frente, fundo branco, e ali naquele retângulo na horizontal a assinatura de vocês, sem encostar nas bordas, porque da forma como ficar assinado ali, da forma como sair a digital e a foto, serão as imagens, né, que serão cadastradas aqui e posteriormente emitidos os documentos de vocês, tá? Então, bastante atenção na qualidade dessas imagens. E ali, no lado, que seria a segunda página desse requerimento de inscrição provisória, tem as ciências, né? Além do preenchimento desse formulário, do formulário de inscrição no site, precisa anexar esse requerimento, preencher e assinar, para precisar da certidão de conclusão de curso de colação de grau, histórico, documentos pessoais, né? Conforme eu já mencionei. Depois da aprovação da inscrição de vocês, né? Na verdade, finalizando o procedimento, vocês recebem o protocolo. A partir do protocolo de inscrição, não de pré-inscrição, tá? Eu já vou explicar melhor. E vocês já podem exercer atividades profissionais. Tá? Depois do protocolo, o procedimento ele é encaminhado por uma plenária do conselho, tá?
que é uma reunião que acontece mensalmente, onde os conselheiros de diretoria aprovam todos os procedimentos que foram realizados pelos departamentos do conselho, né? Dentre eles, os procedimentos cadastrais de pessoa física. Então, eles aprovam a inscrição de todos os profissionais. Depois dessa aprovação pelo plenário, vem a solenidade do juramento, que é essa reunião que eu mencionei bem no começo, que é obrigatória a participação para receber os documentos profissionais, né? Essa convocação vai para o juramento, vai para vocês por e-mail, né? Hoje é uma reunião, né, virtual também, como essa, né, que acontece normalmente uma vez por mês, às vezes dependendo da demanda, né, no primeiro trimestre, tem sempre muitos profissionais se inscreverem, então muitos profissionais para ajudar. A gente acaba fazendo mais turmas de juramento, né, mas normalmente ela acontece no mês posterior à aprovação do plenário. Tá? E o mais importante, a inscrição provisória tem validade de 1 ano. Então, da aprovação da inscrição de vocês no plenário do Conselho, essa inscrição, ela vale por 1 ano, e esse é o período, esse é o prazo para ou efetivar a inscrição, que é transformar de provisório em definitivo. Daí sim, mediante a apresentação do diploma no procedimento preferencial, ou caso o diploma ainda não esteja, né, pronto, não tenha sido emitido por algum motivo, existe a possibilidade de prorrogar essa inscrição provisória por mais 1 ano. Tá? Mas esse período tem que fazer ou um procedimento ou outro para não deixar a inscrição ser cancelada. Né? Inscrição que vence, a gente cancela. Se tiver alguma responsabilidade técnica, cancela também. Tá? Então, é bem importante vocês terem esse conhecimento desse vencimento no caso da inscrição provisória. Tá? Então, esse é o formulário de requerimento no caso da inscrição definitiva. Lógico, não tem essa informação de vencimento, porque a inscrição definitiva não vence, né? Mas o formulário é bem semelhante. Tá? Por que a gente tem que saber se teve inscrição em outro conselho ou não, se tem ainda ou não, pode ou não pode. Tá? Assim, um profissional, ele pode ter inscrição em mais de um conselho, mas mediante um requerimento do conselho onde ele está inscrito, de uma certidão para fim de inscrição secundária no outro conselho, para que os 2 estados tenham conhecimento que esse profissional está inscrito nas 2 jurisdições, para trocar informações a respeito desse profissional, com relação à disponibilidade de horário para trabalhar, se eventualmente ele sofre uma penalidade ética, para cumprimento da penalidade ética, os conselhos têm que se informar, tá? Então, eu não posso chegar aqui no Paraná, fazer uma inscrição secundária, uma inscrição provisória, desculpa, e em Santa Catarina fazer outra inscrição provisória, São Paulo, Minas, assim como se eu não tivesse inscrito em lugar nenhum, tá? Isso não pode. Mas eu posso me inscrever no Paraná e depois ter um interesse em me inscrever em exercer a profissão em outro estado. Também me inscrever através da inscrição secundária. Tá? No site, ali na parte de pessoa física que eu comentei, lá na primeira tela, tem todas as informações nesse sentido, tá? Mas é só para demonstrar para vocês que tudo que a gente, né, tem de informação nesse requerimento tem uma finalidade, tá? Que é justamente para fazer o procedimento, né, da forma correta para vocês. O formulário de pré-cadastro profissional é esse aqui. Ficou pequenininho, eu sei, mas vocês entrando, lógico, no site vão conseguir visualizar melhor. O que eu evidenciei ali em janeiro? Primeiro,
é o CPF. A base dos nossos dados vai ser o CPF de vocês. Tá? Então, é extremamente importante que vocês vão colocar o CPF, vão preencher os dados, ali embaixo tem anexos, onde vocês vão colocar aquele requerimento preenchido assinado, a certidão da inscrição provisória, o histórico, os documentos pessoais, daí ali onde está certinho, os anexos vão aparecer. Tá? Vê se vocês colocaram tudo antes de salvar. Tá? A gente recebe muito formulário sem anexo, né? Ou só com parte dos anexos. Tá? Isso atrasa o procedimento. E como a nossa base é o CPF, se vocês mandam uma vez da forma errada, vocês não vão conseguir fazer de novo, porque ele vai avisar que esse CPF já tem um pré-cadastro. Tá? Então, procurem preencher esse formulário de pré-cadastro com a maior atenção, coloquem todos os anexos que está pedindo ali naquela tabelinha, confiram se todos os arquivos estão anexados antes de salvar. Isso vai agilizar muito, né, o procedimento de vocês. A gente vai conferir, vai estar tudo certo. Basicamente, a nossa resposta por e-mail para vocês vai ser das taxas. Vocês pagando e devolvendo, vocês já vão receber o protocolo com o número do CRF propriamente dito, tá? Então, essa tela, né, não ficou muito visual, mas é mais para destacar ali a questão de não deixar passando no anexo e confirmar ali que é conectado antes de salvar no botão da vídeo, tá? O que vocês podem ir adiantando, né? Só vou conseguir fazer esse pré-cadastro depois de já ter colado o grau, né? Depois de ter a minha certidão de conclusão de curso, com todas as informações certas. Se não vai bater aqui, a gente já vai indeferir esse pré-cadastro, né? Porque, no caso de uma certidão, sem informação da colação de grau, por exemplo. Então, o que eu posso já deixar pronto é o meu formulário de requerimento, já preenchido, assinado, está no biometria bonitinho, meus documentos pessoais já digitalizados, bem legível, só esperando o histórico pessoal de curso da instituição de ensino para digitalizar e preencher esse formulário daí, né? Essa é a sugestão. Enviou esse formulário, vocês vão receber no e-mail, vão receber um e-mail cadastrado, né, um e-mail com esse texto. O pré-cadastro foi concluído com sucesso, um número de protocolo e um número de inscrição temporária, que a gente chama de PIC, né, que é pré-inscrição profissional. Tá? Esse número não é o CNF de vocês, tá? Não adianta tentar se cadastrar no CNF em casa com esse PIC, porque, como ele diz, é uma pré-inscrição, tá? Esse é automático, se você preencher o formulário, você vai receber, tá? Depois de receber esse documento, né, essa é a comprovação de que o formulário de pré-inscrição foi concluído, né, foi enviado por êxito, e a gente vai fazer aquela conferência para responder por e-mail, para daí sim, por e-mail, vocês, né, concluírem ali o procedimento e receber daí sim o protocolo propriamente com o número do CRF, com a inscrição propriamente dita, tá? De posse da inscrição, daí sim vocês podem se inscrever, se cadastrar no CRF em casa e exercer atividade profissional, tá? Já protocolar ingresso de responsabilidade técnica. Depois de feito depois de aprovada, né, a inscrição de vocês, como eu comentei, tem a reunião de julgamento profissional,
né, onde a gente daí sim vai passar mais informações sobre o conselho como um todo, e vocês daí vão se habilitar a receber os documentos profissionais. Tá? Bem rapidamente aqui, eu vou passar. Quem fez a inscrição provisória, né, vai ter o crachá de identificação nesse modelinho também, a cédula de identidade digital, que vocês vão conseguir baixar pela Play Store ali, consultando como cédula digital Conselho Federal de Farmácia. Os protocolos de inscrição provisória ainda desse ano, 2023, a gente ainda está emitindo uma cédula de identidade provisória em papel. Eu nem pus o modelinho ali na apresentação, porque pela resolução do Conselho Federal de Farmácia, ela não existe mais. Tá? Porque a gente compra esse papel moeda do Conselho Federal de Farmácia e eles não estão mais disponibilizando. O Conselho Federal não comprou mais papel moeda e, portanto, não vende mais para nós. Nessa resolução, a inscrição provisória passou a fornecer só cédula de identidade digital. E esse é o caminho que as coisas acabam, né, se tornando só digitais mesmo. Né? Mas vocês, então, vão ter acesso à cédula digital e o crachá de identificação. Tá? Ali volta o resultado para a atenção para o vencimento da inscrição provisória. Tá? Que vocês vão conseguir visualizar pelo documento. Tá? Quem receber daí quem fizer a inscrição definitiva, e da mesma forma, quando quem se inscrever de forma provisória, depois efetivar a inscrição para torná-la definitiva, daí vai receber esses documentos. Né? O crachá é o mesmo modelo, tem cédula digital também, né, pelo mesmo aplicativo do Conselho Federal de Farmácia, e tem, nesse caso, a carteira profissional, que é essa carteira marrom, e a cédula de identidade em cartão, nesse modelo que está aí na tela. A cédula, ela vale como documento de identidade em todo o território nacional, e a carteira é um mini prontuário de vocês. Tá? Eu vou ser bem sincera, cada vez a gente usa menos essa carteira de identidade profissional. Tá? E o próprio Conselho do Paraná já solicitou várias vezes a instituição dela, porque ela não é nada prática. Tá? Mas a minha orientação para vocês é guardem com cuidado, porque dependendo do procedimento, pode ser que ela seja solicitada para vocês, e daí evita que vocês tenham que fazer uma segunda via desnecessariamente. Tá? A carteira, né, hoje, basicamente, a gente está anotando como profissional que se transfere de um estado para o outro. Tá? Cada estado tem uma numeração de inscrição. Né? Então, o número de CRF de vocês aqui no Paraná vai ser um, se vocês se transferirem para trabalhar em outro estado, vai ser outro. Tá? Então, legalmente, o documento obrigatório farmacêutico ter é a carteira, não é a cédula. Tá? Então, se vocês forem reabilitar, baixar a inscrição, depois forem reabilitar, se vocês forem se transferir, o que vai ser exigido que vocês tenham é a carteira, tá? Então, por mais que ela não seja prática, guardem com cuidado para evitar que você tenha que fazer uma segunda via sem necessidade, tá? E agora sim, vamos ao CRF, tá? Vocês recebendo o protocolo lá da inscrição, como eu falei, vocês já vão conseguir se cadastrar. Então, o CRF em casa, vocês vão conseguir acessar, né, por aqueles 2 locais no nosso site. Tá? A gente até está prevendo uma mudança no site lá, né? Então, o objetivo é melhorar bastante a plataforma, né? Mas hoje o acesso é por esses 2 locais. E certamente depois o CRF em casa vai estar em destaque também. Tá? Eu clicando ali,
ele me aparece essa tela se eu já tenho acesso, se o primeiro passo é criar uma senha de acesso. Além disso, ele tem o passo a passo, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Ou seja, o profissional tem um cadastro, né, um acesso ao CRF em casa, com as funcionalidades para os farmacêuticos, e os representantes legais dos estabelecimentos, né, os sócios, têm um acesso à ferramenta para o estabelecimento dos quais ele é vinculado. Então, se algum de vocês, né, profissional, também for sócio da empresa, vai poder acessar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tendo as funcionalidades tanto da parte profissional quanto da parte dos estabelecimentos, tá? O primeiro passo, então, vai ser ali criar uma senha, tá? Para criar uma senha, ele abre aquela tela em cima, então vai selecionar ali que tipo de cadastro é farmacêutico, vai pôr o CPF, ali o número de inscrição, aqui que eu digo que se colocar o kit, a pré-inscrição, ele não vai aceitar, tá? Tem que ser o número de inscrição propriamente dito, inscrição ativa no conselho, senão não consegue. Tá? Confirma ali a data de nascimento, tá? E vai consultar. Ele vai abrir uma tela para vocês criarem uma senha, confirmarem, e daí essa é a senha de vocês. A partir daí, vai acessar, né, conforme está demonstrado abaixo, a área restrita, né, seleciona como pessoa física, vai pôr o CPF e digitar a senha que vocês criaram. Né? Entrar. Ali do ladinho no painel de controle, vocês conseguem ali, o segundo item é recuperar a senha, tá? Caso vocês esqueçam da senha, vocês conseguem recuperar só obrigatoriamente ele confirma o e-mail que está cadastrado aqui no sistema, né? Com o e-mail que vocês informarem para fazer essa recuperação de senha, tá? Acessei o CRF pessoa física, então, ele abre uma tela mais ou menos assim. Esse é o meu CRF, então sempre vai ter ali os atalhos dos menus mais utilizados, né? E no menu lateral ali, todas as opções também. O primeiro ícone, ali que é uma casinha, um subzinho, nos menus mais usados, é ali meus dados, né? Então, por ali vocês conseguem atualizar endereço, e-mail, telefone, conseguem fazer algumas atualizações. É importante que vocês saibam que o que vocês digitarem ali já salva no nosso sistema, o que significa que se vocês colocarem um endereço incompleto, um celular incorreto, é assim que vai ficar. Tá? Então, muitas vezes a gente envia correspondência e retorna porque o endereço que foi alterado pelo profissional no CRF em casa estava incompleto. Então, prestem atenção na hora de fazer qualquer atualização ali, mas é extremamente necessário que vocês sempre mantenham atualizados. A segunda opção ali, certidões e declarações, né? Então, vejam, a gente tem opções de documentos, entre elas, declaração de inscrição, que podem ser úteis a vocês a qualquer momento, tá? Principalmente antes do juramento, que vocês ainda não têm os documentos profissionais. Né? Uma vez que a inscrição de vocês já foi aprovada pelo plenário do conselho, vocês conseguem ali em certidões de declarações emitir uma declaração de inscrição que vai comprovar que vocês estão com inscrição ativa no conselho. Da mesma forma, a certidão de débito, né? Bem posteriormente ali também fica disponível a certidão de aposentadoria, que aparece todas as responsabilidades que estão com o prescrito profissional já teve. Então, deem uma olhadinha ali, porque às vezes
vai atender alguma necessidade de vocês. Né? Mais serviços ao profissional, eu já fiz lá, né? Impressão de certidão de regularidade, né? Quando vocês ingressam num estabelecimento como responsáveis técnicos, e quando eu falo responsável técnico, é tanto diretor, como assistente, como substituto, vocês têm acesso, né, à certidão de regularidade desse estabelecimento, né, para impressão, aí pelo CRF em casa. Ali vocês conseguem também tirar, verificar as responsabilidades técnicas inativas, né, ou seja, que vocês já tiveram, que se encerraram, assim como as ativas, e verificar o perfil. O que é perfil? Perfil é como que está a assistência de vocês no estabelecimento. O perfil indicado, né, que é o perfil 1, é de pelo menos 70% de presença. Tá? Então, tem informações assim, né, que daí estão mais ligadas à fiscalização, que também saem, também aparecem ali nessa parte de secretaria, tá? Declaração de atividade profissional, CAUDABAP, tá? É uma modalidade de substituição no estabelecimento. O próprio farmacêutico vai substituir alguém que está de férias numa farmácia, e ele faz DARF para essa substituição naquele momento. Ou tem RPs, né, dois RPs do mesmo estabelecimento que em determinado dia querem alterar seus horários, né, inverter os horários, tem aí a tal da DAP, né? Então, muita funcionalidade relacionada a essas substituições temporárias ali nessa parte do DAP, tá? E margem de responsabilidade técnica, que eu vou falar um pouquinho mais, não por ser um procedimento mais difícil ou mais complexo, tá? Mas por causa de prazo. Tá? Então, quando eu clico ali embaixo de responsabilidade técnica, ele abre essa tela. Tá? Muita atenção, gente. Pelo código de ética, quando eu me desvinculo do estabelecimento, quando eu me desligo de uma empresa, eu tenho 5 dias para comunicar ao conselho. Tá? Esse comunicado ao conselho é através do procedimento de baixa de responsabilidade técnica. Tá? Esse prazo de 5 dias foi instituído na resolução do Código de Ética já há umas 3 edições, vamos dizer, né? Foi em 2014. De lá para cá, a baixa tardia que a gente fala é o motivo de maior instauração de processos. Tá? Porque os profissionais, eles desconhecem dessa necessidade, desse prazo, e muitas vezes deixam a cargo do estabelecimento. Assim, tá? Então, aqui vai um alerta, uma dica e um desabaixo. Né? Primeiro, a gente, como farmacêutico, precisa ter conhecimento da legislação. Tá? Alegar desconhecimento de uma obrigação não vai nos abonar, não vai justificar a nossa falha. Tá? Então, nós temos que ter conhecimento dos nossos direitos e dos nossos deveres, assim como cidadãos, a gente conhece os nossos direitos e os nossos deveres, como farmacêuticos também. Então, no Código de Ética é imprescindível que vocês conheçam. Eu trabalho em determinada área, eu preciso saber a legislação, pelo menos essa área, para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, para evitar problemas, né? E eu nem digo problemas éticos, né? Muitas vezes a ética é a menor dos problemas dos profissionais. E dependendo do tipo, né, da infração, envolve, né, outros órgãos, assim, muito mais graves, digamos, né? No caso de baixo, não, mas sim, é uma obrigatoriedade, né, do Código de Ética
justamente para quê? O estabelecimento que vocês trabalham não fiquem usando o nome de vocês indevidamente. Então, a baixa é uma responsabilidade do profissional. Não acreditem que empresa nenhuma vai fazer a baixa por vocês, até porque pelo CRF em cada elas nem conseguem, é só pela senha pessoal do farmacêutico. E como que funciona? Tá? Então, primeiro, eu preciso selecionar e indicar a empresa que eu quero baixar. No caso, eu sou responsável técnico por mais de um estabelecimento. Então, eu tenho que clicar ali e o resto meio intuitivo. O motivo da baixa, vai aparecer ali, né, o meu nome, vou selecionar o tipo do meu vínculo, por a data da minha rescisão e do meu último dia trabalhado. Não é a mesma coisa? Não necessariamente, tá? A data da rescisão é aquela data fim que normalmente tem na carteira de trabalho, tá? Antigamente a carteira física, agora tem a carteira digital, né? Mas a data da rescisão é a data da carteira, né? Se o profissional paga para não cumprir aviso ou dispensado do aviso, o último dia trabalhado vai ser anterior, né? Vai ser uma data anterior, que daí é essa data que vai colocar ali naquele lugar, tá? Para fins de contabilização do prazo do estabelecimento, a gente vai pelo último dia trabalhado, né? Lógico, está no documento, na carteira de trabalho do profissional. Porque, legalmente, alguns estabelecimentos têm 30 dias de prazo para ficar sem farmacêutico, né? Para funcionar sem farmacêutico, né? Nesse prazo não pode ter atividades privativas. Então, essas datas são importantes nesse sentido, tá? Precisa ali anexar os arquivos e também salvar o protocolo, tá? Vou aproveitar, né, essa tela da baixa para falar. Então, eu posso ser responsável por mais de uma empresa? Pode, tá? Desde que você tenha disponibilidade de horário, você pode ser responsável por mais de um estabelecimento, tá? Na lei, tem só uma ressalva, que é ser diretor técnico de 2 farmácias comunitárias ou hospitalares. Tá? Então, mas porque eu quero ser diretor técnico, né? Quando tem um profissional só, ele obrigatoriamente é uma condição do diretor. Quero trabalhar em 2 clínicas, né? Sendo diretor técnico uma de manhã e uma de tarde. Qual que é o problema disso? Tá? Eu vou falar para vocês, nenhum. Tá? Infelizmente, né, a lei tem essa proibição. Então, aqui é um outro exemplo de que a gente, muitas vezes, concordando ou não, a gente tem que obedecer a legislação. Então, não pode ser diretor de 2 farmácias hospitalares, mesmo tendo disponibilidade de horário. Não sou eu, Flávia, que não vou querer, nem o presidente que não vai deixar. Isso é uma determinação legal e nós, né, como órgão de fiscalização, que também somos fiscalizados, tanto pelo Conselho Federal de Farmácia como pelo TCU, temos que obedecer. Tá? Então, muitas vezes, concordando ou não, a gente abate a cabeça. Tá? Então, nesse caso, né, voltando aqui na baixa, seleciono ali os estabelecimentos, vou poder ser mais de um, desde que não sejam 2 manipulações ou hospitalares, tá? Voltando lá no menu do CRF em casa, nos mais serviços ao profissional. Hoje, eu tenho uma lista de meus serviços, né? Cada vez mais a gente vai querer inserir serviços novos, né, no portal e melhorar também a funcionalidade dele, né? Mas hoje, quando eu estou em casa, eu consigo pedir segunda via de crachá, de cédula, pedir o cancelamento da minha inscrição. Então, não vou exercer mais atividade profissional nenhuma, não quero ficar fazendo anuidade, preciso pedir esse cancelamento, que eu já tenho em casa.
Ou minha inscrição provisória está vencendo, não tenho diploma ainda, preciso pedir a prorrogação pelo CREF em casa, né? Não vou mais trabalhar no Paraná, preciso exercer a atividade no Estado, preciso pedir transferência. É aqui no Mais Serviços no CREF em casa, né? Cada vez mais a gente tem normas do Conselho Federal de Farmácia com necessidades para exercício de determinadas áreas. Tá? Então, aqui eu consigo declaração de aptidão para aplicação de vacina, como uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, que para eu realizar a atividade de serviço de fiscalização, eu tenho que comprovar uma habilitação, né? E daí, ter uma declaração de aptidão emitida pelo meu conselho. É aqui no Mais Serviços que eu solicito essa declaração, anexando a documentação comprobatória. Mesma coisa de anotação de título ou habilitação profissional. Então, hoje a gente tem áreas que, para exercer determinada atividade, eu preciso ter uma comprovação, né, ou de uma pós, ou de estágio, né? Então, por exemplo, homeopatia, eu preciso solicitar a habilitação de homeopatia se eu quiser exercer atividade nessa área, seja por disciplina mais estágio, ou seja por título de especialista, aí vai ser tudo aqui pelos médicos em casa. Né? As áreas mais comuns, né, que a gente tem de anotação de título, por ter uma legislação que, né, que traga essa necessidade. Estética, citopatologia, agora, oncologia, então, ozonioterapia, a gente tem resoluções do Conselho Federal de Farmácia trazendo essa necessidade, né? E esse vai ser visto pela emissão de título de habilitação, é solicitado pelo profissional, pelo CREF em casa, mesmo sem necessidade de comparecer no conselho, de apresentar documento original, é tudo de forma virtual. Né? E cada vez mais a gente quer ver se consegue inserir novos serviços ali no portal para facilitar no dia a dia de vocês. Quando vocês protocolam algum requerimento, né, ele vai aparecer, né, ou vai ser um protocolo web, no caso de vocês fazerem pelo CRF em casa, ou vai ser um protocolo CRF quando ele for protocolado aqui internamente pelo atendente do conselho, como no caso da inscrição, por exemplo. Né? A inscrição ela é finalizada, né, aqui pelo atendente, então é gerado um protocolo do CRF. Tá? Aí, no protocolo, vocês conseguem acompanhar a tramitação desse pedido de vocês, pela evolução desses protocolos. Tá? Eventualmente, precisa de alguma correção, alguma complementação, ele vai aparecer naquele protocolo de aguardando resposta, aquele íconezinho vermelhinho vai aparecer 1, 2, e assim por diante. E quando vocês abrirem o CREF em casa, ele vai aparecer esse alerta, de que existe um protocolo aguardando uma resposta para andamento da solicitação. Tá? Ali nos protocolos, tanto web quanto do CREF, vocês têm conhecimento do andamento, e se for para corrigir ou complementar um protocolo já existente, ali em protocolos aguardando resposta. Vocês clicam e vai abrir a tela mais ou menos assim. Então, nesse caso, está bem pequeno, vocês vão conseguir ler, mas foi respondido profissional porque é uma solicitação de anotação, de habilitação, de pós, e faltou o verso do certificado. Tá? Então, ele precisava anexar o documento faltante neste mesmo protocolo. Tá? Então, vai onde o edital selecionar, tem a canetinha, clica ali, ele vai abrir, né, o protocolo para poder anexar o documento que faltou. Tá? Salva, isso vai tornar o processo mais ágil do que se o profissional acabar fazendo um novo protocolo
com o procedimento inteiro, completo, e daí ele vai acabar indo para o final da fila daquelas demandas, daquele tipo de solicitação, tá? Ao passo que, se ele executar esse protocolo que ele já fez anteriormente, ele vai só para a fila das respostas, né, que acaba sendo dado prioridade, porque é um protocolo da lei anterior, tá? Então, sempre tudo que vocês protocolarem, procurar acompanhar a evolução do CRF em casa, ali na evolução do protocolo, e se eventualmente não aparece algum protocolo aguardando resposta de vocês. Tá? E aqui, como eu falei, existe a possibilidade do acesso como pessoa jurídica. Então, aquele farmacêutico que também for sócio de algum estabelecimento vai usar o CPF para logar, a mesma senha só vai mudar ali o tipo de acesso ao invés de pessoa física a pessoa jurídica, que muda ali na sala certinho. Acessando como pessoa jurídica, ele aparece essa tela. Às vezes, vão ter vários CNPJs vinculados a esse sócio, a esse representante legal. Vai escolher qualquer empresa que quer acessar para abrir daí as funcionalidades da pessoa jurídica. Tá? Da mesma forma como a pessoa física, né, ele vai ter essa parte dos protocolos para acompanhamento e para inserir correções, se for o caso. Tá? No caso de procedimentos de pessoa jurídica, como envolvem minimamente regularidade ou não de um estabelecimento, né? No caso, se aquele procedimento dá certo, normalmente um estabelecimento fica regular, se não der certo, ele fica irregular. Então, esses protocolos que precisam ser corrigidos, normalmente é dado 24 horas para se corrigir. Tá? O entendimento do conselho é que quando é feita uma solicitação, o representante legal, a empresa, já tem que ter todos os documentos necessários. Né? Então, às vezes, é um equívoco ali na forma de preencher um formulário, né? Ou faltou um documento, mas ele já tem que ter esse documento, né? Para que se regularize aquele estabelecimento, para fazer já aquele procedimento. Então, quando se analisa esse protocolo de pessoa jurídica que falta algo, normalmente é dado 24 horas, né, úteis, um dia útil para a correção, tá? Então, por isso que é bem importante, no caso da pessoa jurídica, fazer esse acompanhamento do protocolo todos os dias. Tá? Da mesma forma como a pessoa física, ele tem ícones que são iguais, né, como a impressão da certidão de regularidade, existe a de certidões e declarações, mas que daí dizem respeito à empresa, né, é um pouco diferente, mas, né, basicamente é bem semelhante, né, ao acesso do profissional. Tem a parte das inspeções, ali na parte de tesouraria, impressão de anuidades, impressão de débitos, que é igual do profissional, né, vai ter acesso ao coeficiente de também. Tem parte de mais serviços, também várias funcionalidades que a gente quer cada vez mais implementar. Mas ali, o principal, né, é a parte de ingresso de responsabilidade técnica, alteração de horário ou alteração de modalidade. Alteração de modalidade que eu falo é aquele profissional que hoje está como assistente, vai passar a ser diretor, ou o diretor vai passar a ser substituto, e vice-versa, né? Então, modalidade é o tipo da responsabilidade que daí vai se inverter nesse ícone que é feito o procedimento também. Então, eu clicando ali, ele vai aparecer essa tela, e eu tenho que selecionar o tipo de serviço, se é um ingresso, se é uma mudança regular, já vai trazer os dados do estabelecimento, e tem ali baixar formulário, tá? Então, os formulários
eles vão depender do tipo de estabelecimento, tá? Então, quando eu clico ali em baixar formulários, ele abre uma lista das naturezas de atividade, né, dos tipos de estabelecimento que são registrados no conselho. Tá? Então, seleciona ali qual que é o de vocês, e ele daí vai aparecer as orientações dos formulários. Tá? Sempre, pelo menos, vai ter um formulário de empresa, com os dados da empresa, horário de funcionamento, e o formulário do profissional, que ou vai estar ingressando ou vai estar alterando a modalidade. Nesse formulário da empresa, vocês vão dizer quantos formulários de profissionais que estão envolvidos nesse procedimento. Então, está ingressando um, está alterando o horário de outro. Eu vou ter 2 termos de profissional. Vou ter essa informação de 2 formulários no formulário da empresa. Esses procedimentos, embora eles sejam feitos no acesso, né, conhecido da pessoa jurídica, tudo que envolve o profissional precisa da assinatura do profissional. Tá? Então, quem estiver ingressando vai precisar assinar o requerimento, igual um documento de identificação que deve ser enviado junto, porque a gente não vai ingressar nem alterar o horário de ninguém sem a anuência do farmacêutico. Né? Então, todos os formulários eles precisam estar assinados pelo farmacêutico. O farmacêutico pode ficar tranquilo que não vai ser alterado nada dele sem o seu consentimento. Tá? Às vezes, o profissional ele consegue uma procuração da empresa ingressar e alterar seus horários. Então, nesse caso, só a assinatura da empresa, né, como procuradora daquele farmacêutico, vai ser suficiente. Tá? Por isso que é importante o profissional estar bem alinhado com o estabelecimento, sempre consultar ali pelo seu CRF em casa, né, como é que está seu horário, através da declaração das suas responsabilidades ativas, né, para saber o que foi feito no seu nome, tá? Então, quando é por procuração, é bom o farmacêutico tomar esse cuidado, tá? Voltando aqui aos formulários, o padrão é esses 2 formulários, mas para determinados tipos de estabelecimento podem ser mais, tá? Por quê? Eu preciso de outras informações para analisar aquele requerimento. A farmácia com manipulação, por exemplo. Que tipo de manipulação é feita? Tá? Porque se tem empatia, o profissional precisa ter habilitação. Então, eu preciso saber que tipo de manipulação foi realizada ali. Né? Farmácia hospitalar, como é que é o porte desse hospital, qual que é o horário de funcionamento da farmácia hospitalar, não do hospital, porque é baseado nisso que vai ser a minha assistência. As indústrias, o horário de produção, né, eu preciso ter conhecimento, que muitas vezes acaba sendo menor do que o horário de funcionamento, né, porque de funcionamento tem a parte que é só comercial, que daí não existe obrigatoriedade do responsável técnico estar presente. Tá? Então, existem formulários adicionais, dependendo da natureza da atividade da empresa, justamente por uma análise ou de habilitação ou de carga horária. Tá? Com relação ao CRF em casa, basicamente, tá? Era isso, como eu falei, o objetivo é sempre estar agregando mais funcionalidades à ferramenta, mais serviços, para facilitar a rotina de vocês e né, deixar mais intuitivo esse procedimento, né, mais lógica a consulta para justamente saber, né, como preencher cada coisa. No caso de pessoa jurídica, acaba sendo um pouquinho mais complicado mesmo do que o procedimento de pessoa física, porque tem mais documentos que precisam anexar. A gente tem tutoriais no site, tá, para auxiliar vocês a fazerem, né, além da explicação escrita, né, como vocês viram. Então, o nosso objetivo é cada vez mais facilitar essa parte do profissional também, tá? Além do nosso portal de ouvidoria, né, eu só
queria deixar aqui a informação que nós temos uma ouvidoria, né? A nossa ouvidoria, ela usa a plataforma integrada do Fala Brasil, tá? Vocês podem usar da nossa ouvidoria sempre que vocês acharem necessário, né? Então, no caso de acesso a informações e solicitações, né, a ouvidoria, ela é uma segunda instância, né? Então, sempre o ideal é que se procure as informações no departamento específico, né? Se não resolver, busca daí o socorro, tá, da ouvidoria, né? No caso, sugestões, reclamações, elogios, denúncias, tá? Diretamente sempre com a ouvidoria, tá? Vocês podem fazer qualquer manifestação com a maior tranquilidade, tá? Que a gente tem uma ouvidora que trata essas demandas, se precisa de alguma providência, de alguma verificação, né? Por exemplo, no caso de uma denúncia, né? Nunca vai se tomar uma atitude só pela denúncia, né? A gente tem que ir atrás, né? Fazer uma diligência, né? Do que foi informado. Tá? Então, isso é tramitado aqui internamente, mantendo o civil de quem gerou essa denúncia, né, essa demanda. Tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilos com relação a isso. Tá? Além da ouvidoria, eu queria só comentar das nossas mídias sociais, para que vocês sigam esse projeto, nas mídias, Facebook, Instagram, Twitter, tá? Nos acompanhem, né? Além disso, acessem o nosso site com frequência, né? Sempre que tiverem que ter alguma informação, busquem nos órgãos oficiais, né? No nosso site. Não vai ter só notícias do Conselho de Farmácia, né? Tem notícias sobre saúde, né? Tem o Centro de Informação de Medicamentos, que também poucos profissionais conhecem, né? E utilizam do serviço do SIM, mas essas informações assim, sobre o Conselho em si, e outros departamentos, e materiais de apoio que estão ali no site, eu converso com vocês melhor quando vocês fizerem o treinamento, depois de vocês estarem inscritos aqui com a gente, tá? Então, aguardamos sua inscrição, vocês vão ver que vai ser muito bom fazer parte do CRF, aguardamos vocês, tá bom? Muito obrigada, eu estou aberta a perguntas, se vocês quiserem saber, fica aqui à disposição. A gente vai deixar, quer dizer, já deixaram ali no chat, né, a lista de presença e algumas orientações básicas ali, tanto para a inscrição definitiva quanto para a inscrição provisória, tá? Eu estou vendo ali no chat algumas perguntinhas, deixar ele. Deixa eu ver aqui a pergunta, né, da Júlia, em relação justamente à colação de grau, né, e pedir a provisória. Essa é uma dúvida muito comum, né, muitos pensam que a inscrição provisória ela é antes da colação, como na verdade não. Ela é depois da colação de grau, só que sem o diploma, tá? Então, obrigatoriamente, para se inscrever, vai precisar ter colado o grau, tá? Então, eu sei que isso atrasa, né, bastante para alguns, né, profissionais, mas é que legalmente ele só se torna farmacêutico na colação. Então, por isso que só pode se inscrever depois dessa data, tá? O que a gente acaba sugerindo é ver a viabilidade, junto com a instituição de ensino, de
de fazer uma colação de gabinete, né, que é uma colação antecipada. Que daí, no caso, o profissional vai apresentar uma certidão de conclusão, né, um documento da instituição, dizendo que colou grau na data X, que essa data X já vai ter passado, né? Tem que ser anterior, né? Que daí vai ser pela colação de gabinete. O formulário preenchido digital é necessário impressão para depois preencher. Então, o formulário do site, ele é digital. O requerimento que precisa daí daquele cadastro da biometria acaba precisando imprimir justamente pela biometria. O preenchimento consegue fazer digital, mas como a gente precisa do cadastro da biometria, precisa da impressão, que vai precisar assinar naquele retângulo e pôr a digital para daí digitalizar e mandar para nós. Tá? Ajuda também onde conseguir o código de ética. No site, no menu lateral, ele vai ter ali os departamentos de fiscalização, ética, né? Ali no departamento de ética vai ter a legislação, tem um manual de legislação, inclusive, mas vai ter o código de ética ali, tá? Ou então, vocês desejando, no Google, CFF, tá? Conselho Federal de Farmácia, vocês também conseguem acessar todas as legislações. No caso, o Código de Ética sempre vai ser uma resolução publicada pelo Conselho Federal, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Caso houver algum erro na etapa do preenchimento do pré-cadastro, feita alguma devolutiva, sim. Então, a única coisa que a gente obrigatoriamente precisa ter nesse formulário, no preenchimento desse pré-cadastro, é um e-mail válido, né? Porque essa devolutiva vai ser através do e-mail, tá? Então, vamos pôr, esqueci de pôr o histórico, né? A gente vai responder por e-mail informando da necessidade do encaminhamento do histórico, só depois de receber o histórico, que daí a gente vai dar continuidade no procedimento, tá? Então, como eu falei, atrasa, tá? Mas não que não consiga fazer depois, tá? A única coisa, a única ressalva realmente é com relação ao e-mail, porque a única forma da gente estar respondendo para vocês vai ser pelo e-mail que vocês preencherem no formulário ou no requerimento, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Prazo para aprovação da inscrição provisória. Então, é assim, finalizando, né, vamos pôr, mandando o formulário de requerimento pelo site, normalmente, né, hoje que a gente está com pouca demanda, em 2, 3 dias a gente está fazendo essa devolutiva por e-mail, concluindo o procedimento, tá? Janeiro, fevereiro e março, a demanda é muito alta, tá? Então, esse nosso prazo de resposta acaba ficando lá perto de uns 7 dias, tá? Quando vocês receberem o protocolo de inscrição provisória, da definitiva, da inscrição presencial, mas vou falar aqui da provisória, vocês já podem se cadastrar no CRF Casa e requerer ingresso, tá? Os protocolos do mês, vamos supor, tudo que for protocolado no mês de janeiro vai ser apreciado na plenária de fevereiro, tá? Então, é sempre assim, o compilado do mês vai para a plenária do mês seguinte, tá? Então, tudo que for protocolado em fevereiro vai para a plenária de março, o julgamento é depois da plenária, tá? A certidão de conclusão, a declaração de inscrição no CRF em Casa fica disponível após a aprovação em plenário, tá? Mas no protocolo já pode exercer a profissão, tá? O prazo da aprovação da inscrição provisória, né? E quando ela é aprovada, ela é válida por um ano. Aqui não tem certidão de reservista, uma declaração, pode, o Leandro, né, a respeito do certificado de reservista, tá? Conseguindo um documento, né, da junta militar que conste, né, essas informações, consegue protocolar em substituição ao certificado de reservista para fazer inscrição.
a lista dos documentos a serem entregues, tá? Quando vocês acessam ali o pré-cadastro, já tem aquela tabela que tem a lista para cada tipo de inscrição, tá? Então, ali já vai ter. Mas se vocês quiserem também, no menu lateral ali, pessoa física, para cada tipo de procedimento tem a lista dos documentos que precisam ser apresentados, tá? Ali no pré-cadastro está um resumo, né? E na parte do menu de pessoa física, daí estão as orientações, né, desses e de outros procedimentos de forma mais completa. Então, daí aqui foi colocado o link também né, esse resumo, né, de inscrição provisória e inscrição definitiva, né, tanto o formulário de requerimento e os documentos com as orientações está nesse material que ficou disponibilizado para vocês, tá? Eu acredito que eu tenho respondido todas as perguntas e a gravação vai pôr no YouTube a gravação, estão informando aqui, tá? Eu acredito nisso. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu me coloco à disposição para tudo que vocês precisarem, né? Não só eu, mas como toda a equipe do cadastro, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, né? O nosso objetivo é conseguir fazer a inscrição de vocês, né, da forma melhor, mais rápida possível, né, para que vocês possam estar exercendo atividade profissional, né, que sei que essa fase vocês estão ansiosos para começar a exercer a profissão, né, e quero que vocês sejam muito felizes na profissão que vocês escolheram, né, e podem contar com o Conselho de Farmácia, né, nessa trajetória profissional para tudo que vocês precisarem, tá? Vou passar a palavra para o nosso presidente, doutor Márcio, que está aqui presente também, e mais uma vez agradeço a participação de todos. Tá? Muito obrigada. Bom dia a todos. Flávia, muito obrigado aí pelo compartilhamento de tantas informações importantes. Espero que tenha sido muito útil na vida profissional de vocês. É muita informação, mas são informações importantes. Como essa reunião ficará gravada, de repente, se vocês precisarem aí de rever a fala da Flávia, fiquem à vontade. Logo, logo estará lá no YouTube, tá? E dizer para vocês que o Conselho de Farmácia tem trabalhado muito para preparar uma profissão melhor, para quando vocês adentrarem, vocês já estão aí na reta final, mas que vocês possam dar de cara aí com uma profissão melhor do que é hoje, inclusive, tá? Só para vocês terem ideia, a Graziel, que é a diretora secretária-geral, que fez a abertura da palestra, ela está em Brasília, no Congresso Nacional, engrossando lá o time, o exército de farmacêuticos, na luta pela aprovação do piso nacional. É claro que tem muita coisa ainda para vir pela frente, mas é uma caminhada, é um passinho por vez, e a Graziel está lá representando o Paraná nessa luta. Então, tem muita coisa boa para vir, estamos trabalhando e acreditamos aí que em breve vocês possam estar aí conosco. Reforço que a Graziel falou no final, o Conselho de Farmácia é feito por pessoas e é dos farmacêuticos, é para a profissão, então estamos aí à disposição de todos vocês, tá? Então, precisando, contem com a gente. Um grande abraço.